O parque é dividido em 3 setores de visitação: setor Floresta, setor Serra da Carioca e Pedra Bonita, Pedra da Gávea. O parque tem opções de programas para todos os públicos, desde áreas para piquenique e churrasco até voo livre, escalada, trilhas e outras atividades. Em 1861, as florestas da Tijuca e das Paineiras foram declaradas por Dom Pedro II como florestas protetoras e teve início então um processo de desapropriação de chácaras e fazendas, com o objetivo de promover o reflorestamento e permitir a regeneração natural da vegetação. Ainda hoje é possível identificar pés de café, construções e ruínas das antigas fazendas, como a Solidão, Moque e Midose, entre outras. Pode-se dizer que a Tijuca está entre as áreas protegidas pioneiras no mundo, já que é a mais antiga até que o Yellowstone, o primeiro parque nacional criado em 1872 nos Estados Unidos. A missão do reflorestamento foi confiada ao Major Manuel Gomes Archer, que iniciou o trabalho com 6 escravos, alguns feitores, encarregados e assalariados que deram início ao reflorestamento. Em apenas 13 anos, mais de 100 mil árvores foram plantadas, principalmente espécies da Mata Atlântica. O substituto do Major Archer, o Barão de Scragonoli, manteve os esforços do reflorestamento e iniciou também um trabalho de paisagismo voltado para o uso público e a contemplação. Sob coordenação do renomado paisagista francês Auguste Glaziot, a floresta foi transformada em um belo parque com recantos, áreas de lazer, fontes e lagos. O plantio teve continuidade nos anos seguintes e, associado ao processo de regeneração natural, formou a grande floresta existente hoje no maciço da Tijuca. Contudo, após anos de relativo abandono e esforços pontuais de manutenção, a Floresta da Tijuca teve um período de forte revitalização na gestão do milionário mecenas Raimundo Ottoni de Castro Maia, na década de 40. A revitalização incluiu a abertura dos restaurantes Os Esquilos, Floresta e Cascatinha, a consolidação das vias internas e os recantos e projetos paisagísticos de Roberto Burle Marx. Tijuca, Gávea Pequena, Trapicheiro, Andaraí, Três Rios e Covanca foi transformado em Parque Nacional, recebendo o nome de Parque Nacional do Rio de Janeiro, com 33 km². 6 anos depois, em 8 de fevereiro de 1967, seu nome foi definitivamente alterado para Parque Nacional da Tijuca. E em 2004, um decreto federal ampliou os limites do parque para 39,51 km², incorporando locais como Parque Lage, Serra dos Pretos Forros e Morro da Covanca. O patrimônio natural é sem dúvida o mais conhecido e consagrado no parque, mas sua ocupação ao longo de 4 séculos gerou uma valiosa herança histórico-cultural, que hoje se constitui e é um importante acervo a ser preservado. Em 1860, o engenheiro Job de Alcântara foi encarregado pelo governo imperial de construir a Bela Ponte de Pedras, em formato de arco romano, que fica à frente da Cascatinha Toné. Pronuncia-se Toné, escreve-se Taunay. A mais alta cascata do Parque Nacional da Tijuca é formada pela queda das águas do Rio Tijuca, do Rio Conde e de outros afluentes. Em 1817, o artista Nicolas Antoine Toné construiu uma pequena casa perto da cascatinha e, encantado, imortalizou a beleza da queda d'água em seus quadros. Ele se tornou o grande anfitrião da floresta, organizando reuniões para a corte. A casa de Toné foi demolida em 1946. O centro de visitantes foi construído em 2001 e possui uma exposição permanente chamada Uma Floresta na Metrópole. A exposição é didática e interativa e tem o objetivo de fomentar o uso consciente das áreas e recursos de uso público, além de abordar a trajetória da área que hoje constitui o Parque Nacional da Tijuca.
A casa que hoje abriga o restaurante Os Esquilos foi a residência do Barão de Skragonoli, que deu continuidade ao reflorestamento iniciado pelo Major Archer. Com o auxílio do paisagista francês Auguste Glaziot, Skragonoli modelou jardins, construiu pontes, lagos e chafarizes, plantou árvores nativas e exóticas, e batizou recantos da floresta como a Gruta Paulo e Virgínia, o Lago das Fadas e a Cascata Gabriela ao lado do restaurante. O caminho Dom Pedro Augusto é mais largo que as outras trilhas. Se inicia ao lado dos jardins dos Manacás e segue entre árvores de grande porte, como pau-ferro e jequitibá, até perto da sede administrativa do parque, no Barracão. O percurso tem 630 metros, com extensão que conta com informações em braille e um corrimão de apoio. O caminho é totalmente plano, né? O sítio Midose, do cafeicultor francês Guilherme Midose, foi a propriedade de café que durante mais tempo produziu grão nas áreas do atual setor floresta do Parque Nacional da Tijuca. Na época em que começou o processo de reflorestamento, esse sítio serviu para que o Major Archer se estabelecesse na Casa Grande e seus 6 escravos na senzala. Também foi ali que Archer criou o primeiro horto florestal para a produção das mudas que iria utilizar no replantio. Alguns vestígios da casa, as muralhas e o largo para a secagem do café, ainda podem ser observados nessa área. Restaurante no estilo colonial, ele se transformou no chamado Restaurante A Floresta, que foi erguido em cima das fundações da antiga senzala e está aberto ao público durante o horário de funcionamento do parque. O Lago das Fadas, nome dado pelo segundo administrador da floresta, o Barão Skragonoli, teve paisagismo original de Glaziot e situa-se num antigo charco que foi represado e restaurado pelo arquiteto Vladimir Alves de Souza em 1944. O nome foi escolhido visto que as árvores dentro do lago elas não apodreceram, elas permanecem vivas. E por isso atribuiu-se a lenda de que as fadas da floresta faziam com que isso acontecesse e que a vegetação ela não morresse. O mais famoso lago do setor floresta localiza-se na área do antigo Sítio da Solidão, assim chamado depois que o Barão do Bom Retiro perdeu seu filho na Guerra do Paraguai e passou a frequentar o local para se isolar. No início da ocupação da floresta pelos cafeicultores, o açude era um ambiente pantanoso, conhecido como Lagoa dos Porcos, devido aos porcos selvagens que iam até lá em busca de água. Na administração Castro Maia, o açude foi transformado num belo recanto pelo paisagista Roberto Bulemax. Recebeu um portal e as antigas grades de Campo de Santana, retiradas após a abertura da Avenida Presidente Vargas.